Fala, povo de Deus, muito boa tarde. Estamos em mais um programa do podcast Café com Bíblia. E é com muita alegria que hoje eu entro na sua casa através das mídias sociais e meu desejo, como sempre, é que chuvas de bênção, o direcionamento de Deus repouse sobre a sua casa, sobre a sua família. Olha só, sábado, e como sempre, todos os sábados às 14 horas nós temos um encontro marcado. Portanto, vem aquela famosa frase, né? Prepare o seu coração, prepare a sua Bíblia, prepare o seu cafezinho, porque estamos em mais um programa do Café com Bíblia. E com muita alegria, hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios Iago. Graça e paz, meu irmão. Paz, Senhor, tudo Seja muito bem? bem-vindo. Muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que Amém. vai ser um dia e um tempo muito incrível na presença do Senhor. Amém. Vai ser certamente inspirador, profético. Vai ter uma mistura de emoções aí. Por quê? Vai ser compartilhado algo do coração de Deus para os nossos corações. Você faz parte disso. Eu costumo dizer que eu sou amigo de quem é amigo de Deus. E bom é sentar na mesa com quem tem amizade com Deus, né? Isso mostra que pão do céu vem aí, É verdade. não é verdade? E vamos abrir em oração, como sempre. Amém? Prepara o seu coração aí, onde você estiver aí. Pai, nós te damos graças por mais um programa. Nós te damos graças pelo dom da vida, pelo dia chamado hoje. Te damos graças pela vida do Iago, de cada um dos nossos amigos e irmãos que nos acompanham, que assistam, que estão assistindo, que vão assistir a esse programa. Meu desejo é que o efeito de tudo que for dito aqui alcance pessoas de perto e de longe. Ser conosco, é isso que eu te peço e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Iago, tem a oportunidade de se apresentar para a galera aí. Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Ô, Vamos lá. glória, né? Vamos lá, confesso estar um pouco nervoso, hein? Para estar aqui, mas eu tenho certeza que, como eu disse, vai ser um tempo muito agradável. E antes de mais nada, eu queria agradecer o espaço, Luiz. Queria Amém. agradecer porque eu tenho acompanhado o trabalho, tenho visto o quão grandioso tem sido a mensagem mesmo sendo levada com vários temas e aspectos. Então, estar aqui para mim é um dia de muita alegria. Na verdade, quando nós conversamos, você sugeriu a possibilidade, logo eu aceitei. Eu falei, não, vou organizar a agenda e vamos estar lá porque vai ser com certeza um dia incrível. Amém. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Iago, eu sou diretor da companhia Dinastia de Teatro, que fica no Ministério Garage, e ali a gente tem visto a obra de Deus através da arte, mas acho que a gente fala um pouco mais para frente, mas eu tenho trabalhado com esse sentido de a palavra tem esse poder junto com a arte de atingir os corações. Então a Top. gente tem levado essa forma, eu tenho dirigido essa galera ali que dá um pouco de trabalho, é verdade, mas tem sido muito gratificante. E o nosso primeiro contato foi lá na CDO com a peça O Espetáculo Correntes. Então, tem sido esse trabalho que a gente tem levado em alguns lugares e apresentado na nossa casa. Amém. E que trabalho, gente. E, como ele bem informou, ele é diretor do Ministério Dinastia, né? Ministério esse que tem impactado, né? E nós da Casa do Oleiro, por exemplo, como ele bem falou, uns tempos atrás vocês foram lá apresentar uma peça com o tema Correntes. Sim. E que peça, meu amigo. Gente, vocês não têm noção. Amém. Nos bastidores, assim quando ele chegou aqui, algo que eu citei para ele, algo que é comentado, é porque é diferente. O teatro Dinastia, as apresentações, é diferente. Uhum. Porque além de trazer um peso espiritual, traz uma cultura, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Traz algo cultural, algo do hoje, Sim. algo que chega a uma linguagem universal, Uhum. né? Não tem como fugir disso. E é muito, muito impactante, Sim. né? E o Iago está aqui hoje no nosso programa. Tem algo que vai vir aí também, né? Estamos Uma preparando já. estreia aí, meu Deus do céu. E eu queria que você falasse também, né? Sobre o que Deus tem queimado no seu coração. E algo que mexeu comigo foi porque vocês ensaiam quase um ano para apresentar uma única peça. Como que é esse negócio? É verdade. É, eu sou formado em artes cênicas, né? Então, antes de começar o projeto com o pessoal da garagem, eu sou formado em artes cênicas, porque quando eu conheci a Jesus, logo que eu entrei no caminho com o Senhor, assim, eu percebi que, de fato, tinha essa brecha pra gente trabalhar, que era uma brecha na arte, né? Porque tem esse poder, como eu disse. Sim. E aí, como eu me formei, eu percebi que
a potência da arte, e infelizmente eu falo isso, não estava na mão de pessoas que têm esse poder de atingir o coração de outras, que é o cristão, o crente. Nós temos que ter esse poder. E não Sim, estava nas nossas mãos. Na verdade, muito tempo a igreja não aceitou muito a arte dentro da igreja, era sim. muito pautado a não entrada da arte. E aí, sobre o que você falou do ensaio, a gente ensaia e começa o espetáculo muito antes por entender que quem está fora está fazendo o melhor que pode. Então, quem está dentro, justamente nesse âmbito espiritual, a gente tem que dar tanto quanto. E aí o Uhum. espetáculo tem sido, de fato, a gente percebe que tem atingido os corações justamente pela entrega dos atores, a equipe, para apresentar isso, né, Sim, na mão do Senhor para ele fazer o que for necessário. Justamente porque a gente perde, na verdade, investe um bom tempo em ensaio e em preparo, com preparação técnica mesmo, corporal, sim. vocal e, além de tudo, espiritual. Porque uma coisa que eu falo para eles, a gente pode sem técnica, sem tudo, mas sem o Senhor, nós não vamos, porque não tem como fazer, Isso é né? Dentro verdade. do âmbito espiritual não tem como fazer. Então, é esse trabalho que tem sido executado durante todo esse ano. Então, esse espetáculo que agora em outubro vai acontecer, a gente começou a preparação em fevereiro. Uau. Então, a gente tá desde fevereiro aí trabalhando corpo, voz, pra entender quem são esses personagens, pra pegar tudo isso e trabalhar da melhor forma possível, porque como a gente tá no âmbito espiritual, muitas coisas acontecem Sim. no decorrer da preparação. Então, é esse preparo, técnico, mas também espiritual. Por isso que a gente demanda tanto tempo nesses ensaios. Isso é muito forte. O tema correntes mexeu muito, é algo muito forte. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema, Claro. né? O que gerou, o que Deus ministrou no seu coração a princípio, que te deu essa ideia de você ministrar. Como é que foi a montagem dessa peça? Porque, gente, é coisa de novela da Globo ali, ó. O tempo investido, de fato, o cenário, e eu até comentei com ele brincando, né? Não sei nem o nome da irmã, mas eu vou falar aqui só pra, né? Uhum. Eles vestem a camisa do personagem, assim, sabe? Tão forte, eles vivem. E eu sei que é difícil pra vocês fazerem o Não é que vocês fácil. fizeram, Não é fácil. né? Porque eu, particularmente, eu tava querendo subir lá, ir lá em cima, lá e bater na mulher, porque é algo que é real, É real, né? é. Na verdade, Correntes, eu sempre falo que eu sou muito feliz com isso, eu sou muito grato com o senhor, porque todas as peças, antes de falar o tema, ou propor o tema pro pessoal, eu sempre peço pro senhor ministrar o meu coração sobre o que ele quer fazer. E aí, todas as três peças foi exatamente assim. Eu estava muito em dúvida e não sabendo muito a que rumo tomar, eu falei, tá bom, então é esse momento que o senhor vai entrar com providência, eu tenho certeza. E aí foi um momento que eu não sabia muito o que fazer no ano passado, e aí parece uma mas coisa de louco. E as coisas do céu são coisas de louco, né? Sim. O senhor entregou exatamente todo o roteiro pra mim, tudo que ele queria falar, tudo que ele queria Nossa. fazer. Ele me deu as músicas que iriam ser colocadas, ele me deu as falas, os temas abordados, e como você falou, correntes, né? Nós trabalhamos com exatamente o período escravagista, então nós trabalhamos sobre as fazendas de algodão daquela época. Então, nós queríamos trazer que, ainda que esse período tivesse passado, a gente vive coisas de hoje que precisam ser trabalhadas. Sim. E junto com isso, como não pode faltar, a palavra tinha que ser incluída, a palavra tinha que ser colocada, porque é primordial que a gente, ainda que as dores estejam ali e aos poucos sejam tocadas, junto com a dor a gente precisa trazer a cura. E quem consegue Sim. trazer a cura é o nosso Senhor. Sim. Então é primordial. Aí sobre o que você fala de ser difícil se colocar no papel, em muitos exercícios de confronto mesmo, técnico, muitos dos atores saíam para ter um momento espiritual porque é Imagino. muito forte. Falar alguma daquelas palavras e Exato. quem estava passando, como o povo que foi escravizado, né? Sentir aquelas palavras. Então, de que forma isso me atingia para que trouxesse cura para nós, inclusive que estávamos ali presenciando, Sim. mas também que fosse ministrado em outras vidas. Então, é bem esse caminho mesmo. É um caminho difícil e eu falo para eles, a gente está se colocando em um lugar que não precisava trabalhar, Sim. mas que a gente levantou essa bandeira da arte, mas também com o Senhor para atingir esses corações como atingir os nossos fazendo. Sim. Quando eu digo a questão de ser algo universal, é justamente porque foge a caixinha da religiosidade, Sim. né? O formato, assim, sabe? E a princípio, gente, se você assistir, você vai, pô, é algo que é cultural, é histórico.
Mas depois você vai se envolvendo assim, você, opa, já tô entendendo. Né? É Foi o que verdade. aconteceu comigo, assim. Hum, Falei, caramba, diferente e tal. sim. E no desenrolar da peça, você já vai, né, captando as coisas. Eu falei, vixe, vai vir bomba. Tá chegando, tá E chegando. o final, gente, pra glória de Deus, foi muito forte, muito Uhum. impactante. De fato, libertador e faz o jus ao nome, né? E, e essa é a próxima peça? Como é que Essa próxima estamos? peça. Mas, só voltando um pouco, todas as peças que nós escrevemos, a primeira foi o Reencontro, nós trabalhamos com um período importante também no Brasil, e na verdade mundial, que foi sobre a gripe espanhola. Então, a gente trabalhou sobre algumas perdas também naquele momento, e aí veio corrente sobre esse período, né, escravagista. E aí, 21 está chegando. O nome do espetáculo chama 21, que vai ser Nossa. apresentado exatamente na Garage Church inicialmente, né? E vai ser dia 18 e 25. E o 21, como nós estamos justamente trabalhando alguns temas que nós entendemos ser pertinentes, mas sem tirar o foco da palavra, óbvio, nós vamos trabalhar sobre a ditadura militar. Uau. Então, é um tema que logo quando o senhor me deu, eu apresentei assim, hoje nós somos 21 na equipe, e foi incrível, assim, então de Deus, que na hora que eu falei, antes de eu explicar mais ou menos como seria feito tudo, todos eles falaram, vamos pra cima. Nós aceitamos Top. esse desafio, porque eu tenho certeza que vai ser tão forte quanto correntes. Então, nós estamos por esse caminho aí. Não posso contar muitas coisas, Sim. mas é sobre esse tema que nós vamos trabalhar. Sobre muita perseguição também, muitas dores. E uma coisa que eu queria deixar claro, assim, é por que trabalhar com temas assim, ou trazer perspectivas que nós já passamos. Eu vivi Eu sou converso desde 18 anos, né? Sim. Eu tenho 33 hoje. E eu comecei no teatro muito pelo que eu via, óbvio, na igreja. E aí eu percebia que era muito tratado, e ainda que as guerras espirituais aconteçam, mas sempre era muito tratado sobre os anjos, os demônios, Sim. essa guerra espiritual que a gente tem que ficar a todo tempo atento. Sim. Mas o meu questionamento como diretor e como trabalho desse ministério foi justamente, tudo bem, mas como que essa guerra atinge a nossa vida? Sim. Porque eu acho que é esse o caminho. Então, quando um espectador vai lá, e às vezes vai, uma peça da igreja, não vou levar tão a sério, ou até mesmo não tenho toda essa pretensão, não vai acontecer muita coisa. Quando esse espectador chega lá, a gente entende que ele se ver em um lugar confrontado é muito interessante, no sentido de ele pode não entender o espiritual, Sim. mas ele entende que de repente a ansiedade bateu nele por conta daquele motivo. Ele entende que de repente está em um momento de depressão por conta daquele outro motivo que ele viu na peça. Sim. Ele entende que de repente, como no Corrente, mulheres que entenderam que os abusos aconteceram e é preciso cura através de tudo isso que aconteceu. Então a gente quis sempre nos nossos roteiros trazer esse sentido de alguma coisa aconteceu, tudo bem, o espiritual acontece, mas como isso está te atingindo para que a gente possa agora curar? Sim. Através da palavra, do Espírito Santo, através do que é mostrado na peça. Então, é esse o sentido. Então, o 21, como eu falei sobre a ditadura militar, é mais esse lugar de muita cura, muita libertação, Imagino. e eu tenho certeza que vai abalar as estruturas de muita gente que vai estar ali assistindo. Quais as datas? É dia 18 e 25 de outubro. Dia Nós já 18. começamos as vendas. Você que está interessado, procure todo mundo no Instagram que está marcado aí. Porque nós temos. A primeira sessão, por exemplo, nós começamos a vender na última semana na garagem e já foi 75% vendido. Uau. Então nós estamos com a segunda sessão tranquila ainda, mas você que tem desejo de viver essa experiência que nós estamos conversando do Correntes, ou agora 21, procura a gente para adquirir seu ingresso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu já vou garantir a minha. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Já foi passado algo lá pra CDO? Não, ainda Sobre essa não, peça? ainda não. Na verdade, eu tenho até que conversar com a Cida, né, a líder de lá, incrível. Mas ainda não. A gente vai representar na garagem e é claro que a gente está sempre disponível. A gente Sim. entende que é um projeto que, como você falou, foge um pouco da caixinha. É a multiforma do Senhor, né? Então, trabalha no louvor, trabalha na palavra, que é indiscutível. E o teatro, eu acho que veio para exatamente isso, na igreja do Brasil e mundial. Sim. Então, essa multiforma, a gente entende que não é para ficar em um lugar só. Então, Muito top aonde o isso. Senhor
quiser levar o Dinastia a outros ministérios de teatro, que Deus abençoe para que isso aconteça, né? Amém. Para que as pessoas sejam tocadas de outra forma. Às vezes a pessoa não vai para a igreja ouvir uma palavra. Muita resistência existe ainda quando a gente faz um convite, mas de repente vê um espetáculo e aí no final a pessoa fala assim, me tocou real. Foi forte, foi diferente. Sim. Eu senti o Senhor através da peça. E isso faz o trabalho todo valer a pena. Saber que o Senhor tocou essa vida, né? Eu costumo dizer que a gente... Deus, a multiforma do Senhor, né? Deus, ele é um ser muito detalhista. E ele trabalha nos mínimos detalhes. Dinastia, eu posso falar porque eu presenciei. Os detalhes chamam a atenção de tudo. De tudo. Do cenário, gesto, tudo chama a atenção. E eu tenho certeza que esse espetáculo agora de outubro vai ser tão impactante quanto o Correntes, né? Que foi o que nós assistimos. E já oro, Bispo Marcos, Cida, bora ver a data lá na Casa do Oleiro, viu? Amém, nós estamos disponíveis. Eu quero agradecer, inclusive, o Bispo recebeu a gente de uma forma incrível, assim, toda a equipe, na verdade, toda a CDO. Então foi um lugar que a gente se sentiu muito à vontade. E como você mesmo falou, no final, a gente viu que o espiritual tava rolando, assim, de uma forma Mexeu com a estrutura. muito potente, muito forte, assim. E nós saímos de lá impactados mesmo com o que o Senhor tinha feito através do espetáculo. Às vezes até a gente fica meio assim, meu Deus, ele tá fazendo mais do que diria mesmo, porque é forte, né? Então, a gente se colocar nesse lugar é muito, muito incrível, assim. Então, eu agradeço já. E mandar um beijo, né? Bispo Marcos, Bispo Marcelino, nossos líderes ali, né? Exatamente. Cida, te amo, Cida, e toda a Casa do Oleiro que tem nos acompanhado, apoiado aí o Café com Bíblia. A gente percebeu que o que Deus fez, né, e faz através de vocês e em vocês é de fato mexendo com a estrutura. Uhum. Por isso que somos tão impactados, porque a gente vê Deus nas vossas vidas e através, né? A gente percebe que Deus está mexendo ali. Teve um momento que vocês deram uma pausa, né? Vocês Sim. trabalham com esse momento de pausa, não sei se Sim. no próximo vai haver, Sim. né? Mas um momento de pausa porque de fato mexe. A gente precisa respirar. Tem um momento Mexe. ali, como é um espetáculo passado, eu posso falar um pouco, mas tem um momento que é uma cena muito forte, né? Que é um momento de um abuso muito presente e de uma agressão muito forte, assim. E eu não sei se vocês conseguiram até ouvir, e acontecer isso na atmosfera espiritual, mas atrás os atores estavam muito, muito mexidos também. Sim. A gente foi pra trás fazer um momento de intercessão mesmo, de oração, de busca Sim. pelo Senhor. E aí eu fui lá pra frente também orar com a igreja. Sim. Porque a gente sabe que, como eu falei, essas guerras espirituais, elas não param. Então, tanto quanto os atores estão sofrendo, a igreja tá sofrendo esses ataques para que a mensagem não entre, para que você não ouça, não dê atenção, e que não faça o efeito necessário que a palavra tem o poder para fazer. Mas é justamente esse lugar de abala as estruturas de quem tá vendo, a gente entende desse poder da palavra, né, junto com a arte, mas porque também abala a nossa. Sim. Então, esse período, voltando um pouco, esse período que a gente passa de ensaio é um preparo espiritual muito forte também, porque fazer não é fácil, não é fácil. Os atores estão ali dispostos e realmente como servos, se oferecendo para fazer aquilo em um lugar muito desconfortável, mas no final a gente consegue até enxergar a glória de Deus e faz tudo valer a pena. Então, é por isso que a gente faz mesmo. O objetivo é que a glória do Senhor seja manifesta. E tem acontecido, Amém. Tem. para a misericórdia do Senhor. No dia eu tava ali na intercessão Uhum. de obreiro ali, eu pude ver ali os bastidores atrás ali. Sim, sim. É impactante. Uhum. Mexe e mexe mesmo. Mas, Você trabalha, você falou que há quantos anos está no teatro? então, eu sou formado há 5 anos. Há Eu me 5 formei anos. exatamente no período de pandemia, em artes cênicas. Mas eu não trabalho com isso atualmente, né? Só com dinastia, ministerialmente. Sim. Mas eu sou formado a esse período, nesse período de 5 anos mais ou menos. No período pandêmico, a pandemia mexeu contigo algo relacionado Mexeu, não. Se alguém passou pela pandemia e não foi mexido, tá vivendo errado, né? Porque Sim. foi um período que a gente tava aí muito, muito presente vivendo tudo isso. Mas sobre a arte, eu não tava tão presente assim na liderança, eu não tava, inclusive nem estava na garagem, mas assim que eu me formei, que eu entendi o propósito real do meu chamado, da minha vida ministerial com a arte, logo depois, assim que eu entrei, eu chamei o pastor Diego da garagem, pastora Joyce, beijo, gente também. Não quero deixar aqui. Abraça lá o pessoal Obrigado. da garagem, né? Bora Fechar com o pastor fica em Diego. cima. Pastor Diego, ó. Diego, bora, vamos fechar. Convidadíssimo. E aí, logo quando eu tive, assim,
um pouco de abertura, que ele já me conhecendo um pouco da minha história, eu falei assim, eu tenho um projeto vindo do coração do Senhor e já faz tempo isso. E é um projeto de Ministério de Teatro. E aí eu falei toda a minha história sobre a arte, sobre o envolvimento na minha formação. E aí logo também eles abraçaram e falaram assim, tá na sua mão. Até então não existia Ministério de Não Teatro. existia, não existia. Na verdade, eles faziam aquelas peças que a gente sabe que são peças curtinhas e tudo Sim, mais, sim, e que é uma bênção também, sim, longe de mim dizer que não funciona, porque eu fiz muito, inclusive vim daí, né? sim. E aí ele falou, não, pode tocar, tá na sua mão. E aí foi quando eu falei assim, ó, eu tenho uma peça inteira escrita, a primeira peça que o senhor me deu, que foi a sobre a gripe espanhola, Sim. que foi o Reencontro. E aí, na primeira, a gente já entendeu essa potência, assim, desse poder do Dinastia, da arte, atrelada à palavra. E aí, isso muito veio desse momento de reflexão da pandemia, assim. Esse momento que a Legal. gente parou, deu um pouco uma surtada assim, mas falou, calma, a gente tem que voltar, colocar o lugar, as coisas no lugar para conseguir exercer aquilo que o Senhor tem colocado e confiado na gente. Então, mexeu sim, de certa forma. Eu até pensei, a inspiração, na verdade, do primeiro não foi exatamente a Covid-19, Sim, mas foi um certo vírus, que foi a gripe espanhola, porque a gente queria trabalhar um pouco mais para trás, no período antigo. sim, Então, acabou que culminou numa sim. certa orientação para o primeiro tema, que foi incrível, assim, também uma peça incrível. Quem sabe a gente volta com ela mais pra frente. Olha aí. O Reencontro, sensacional também, um trabalho muito incrível do projeto. O reencontro? O O nome tema? chama O O Reencontro. reencontro. Uau. É o reencontro exatamente com Jesus, assim, depois de um período muito difícil também, né? Sim. Mas, assim, e no começo nós trabalhávamos só com 11 atores. Então, fazendo tudo, né? Correndo de um lado pro outro, Sim. figurino, maquiagem, cortina. E é justamente, até nesse ponto, a gente pode ver a graça e a glória do Senhor. Então, é um projeto que cresce por conta da misericórdia dele. A gente começou com 11, fomos para 15, estamos em 21, e entendendo que o Senhor pode fazer mais. E a Sim. gente quer que ele faça mais, que ele continue fazendo. Amém. E vai fazer sim, Ele em vai nome de fazer. Jesus. Amém. Você citou algo aí que é, inclusive, até vou falar slogan. É a nossa missão. O Projeto Café com Bíblia, ele tem uma missão, levar Jesus onde ele nos levar, Uhum. né? E certamente Deus vai levar, tanto presencialmente quanto, né? Deus sabe as suas formas de trabalhar. Por Exatamente. exemplo, a galera, lá no Instagram de vocês da Dinastia, a gente comentou aqui também sobre as correntes, que foi a que a gente lá da CDO assistimos. Tem ela completa? Não, Não não tem. tem. Na verdade, a gente não Vocês tem. fazem pra mexer mesmo, né? É provocativo, meu. A gente não tem. A gente tem um trabalho gravado, mas a gente tem um trabalho gravado como um ensaio aberto. Hum, Justamente para a gente conseguir entender as falhas, erros e coisas que precisam ser ajustadas. Mas para apresentação, não. não, E a gente sabe que dispõe de um recurso técnico, né? sim. De filmagem, som, e a gente ainda não conseguiu fazer isso. Mas quem sabe mais para frente. Mas de fato, a nossa principal missão a gente entende que é presencial, pelo menos por enquanto. Porque Isso é forte. o teatro ele é efêmero, né? Então, assim, Sim, a mesma peça, Ocorrentes, nós apresentamos 2 vezes na garagem, apresentamos uma na Pleno Louvor, apresentamos uma na CDO. As 4 vezes foram completamente diferentes. E uau. se nós fôssemos em outro lugar, seria Seria diferente também. diferente. Ainda com o mesmo roteiro, com os mesmos personagens, mas o senhor sempre quer trabalhar de uma forma diferente em cada lugar. Sim, Então a gente entende que engessar isso por uma câmera, ainda que possa atingir outros lugares, é importante, mas não vai ter a experiência que, por exemplo, você teve sim. de enxergar, de ouvir, de presenciar. Teve um Isso é irmão real. mesmo na CDO, acho que é o irmão, o líder de louvor. Eu não vou lembrar o Marcelinho? nome dele, Marcelo, exatamente. Ele chegou assim, tirou a touca assim e falou assim, irmão, doeu É demais. pesado, gente. Mas que bênção. Então, é esse poder que a gente sabe que a arte, junto com a palavra, tem, que a gente não quer que se perca no meio do caminho. Sim. Então, onde o Senhor quiser levar, a gente tá por aí, o Brasil está aí, Amém. mas. E as portas é óbvio que Ele que vai abrir pela misericórdia, mas que de fato a gente não quer que as pessoas percam essa experiência, esse visual, esse presencial, porque a atmosfera espiritual é É outra, diferente. né? É diferente. Uhum. Presencialmente é diferente. É, a gente teve uma série de lives antes mesmo de iniciarmos o podcast, o projeto podcast, né? Nós fazíamos as lives lá na Casa do Oleiro.
E aí a gente chegou um período que nós fizemos ali uma série de temas ligados ao reino. Exemplo, arte e o reino, no sentido, a Gabi Nazareth, por ser uma artista Sim. multidisciplinar, né? A gente trouxe uma convidada, na verdade ela ficou até na frente dessa live, trouxe uma convidada que também é uma artista multidisciplinar, e falando sobre a arte e o reino, né? E assim seguiu em outros temas. Uhum. Hoje, no teatro, o que nós pode absorver o teatro hoje, no caso, Dinastia e o reino? Eu entendo que eu sempre falo, e como a gente comentou anteriormente, a palavra ela deve ser ministrada. E ela é indiscutível, Sim, né? A palavra é a máxima da nossa vida. Mas, como nós comentamos sobre a multiforma, a arte, eu acho que ela tem um poder, como a música, como a dança, como o teatro, como a pintura, e tantas outras formas, ela tem o poder de realmente mexer com corações que, às vezes, a palavra não fez isso, mas não porque a palavra não tem esse poder, é claro, entendo. mas que essa pessoa não deu esse ouvido, né? Não deu ainda, não abriu esse coração ainda para ouvir a palavra. Uhum. Então, a nossa percepção é de fato que a arte, se for atrelada a todos os ministérios, a todo o povo que se empenha a fazer, a todo o Brasil nesse sentido espiritual, a gente sabe que o Senhor vai ter um alcance ainda maior que já tem, porque o Senhor ele consegue ir em lugares que a gente, inclusive, infelizmente, não vai chegar, mas ele chega, né, através da palavra dele. Mas a gente sente que a arte tem esse poder, essa potência mesmo, Sim. de alcançar corações e ver uma cena e ser tocado, ou ver uma moça dançando e saber que é ali quem tá dançando com ela é o Espírito Santo. E as músicas que são tocadas, as pessoas que cantam, têm esse poder de mexer, porque o Espírito mexe, move através da música. Sim. E é justamente por isso, e eu acho que é por isso que na multiforma do Senhor os dons são entregues. Então, um vai tocar com a música, outro vai tocar com o teatro, outro vai tocar com Ó, a pintura. E alguém vai ser tocado com alguma forma de arte. isso é verdade. Então, se o mundo, né, o mundo secular, está aí jogando e disparando todo tipo de arte, a gente tem que entender que a gente tem isso nas mãos Sim. para fazer a favor do Senhor, né? Para que o Senhor use essa arte no nosso meio para mover tantos corações e transformar vidas, né? Uau, que forte isso, hein? Uhum, Isso é muito forte. Eu costumo dizer, na verdade, o bispo lá na igreja, ele fala assim, ó, se o pessoal, porque se o pessoal do estacionamento falhar, vai ficar difícil lá dentro. uhum, Então, exemplo, a primeira experiência, estacionamento, recepção, os obreiros, direcionamento, culto, palavra, louvor e palavra. Então, se qualquer um desses ministérios falhar, vai ficar difícil a palavra surtir o efeito. Então, de fato, é um conjunto, né? E quando a gente faz isso em prol do reino de Deus, no caso, teatro e o reino, o efeito é forte. Por isso que eu sempre oro quando eu chego aqui nas gravações, dizendo que o efeito das palavras ditas possam acontecer nos corações que estão assistindo, sim, né? A gente faz os programas temáticos justamente entendendo que pessoas serão alcançadas de diversas formas. A gente fechou, por exemplo, ali dois amigos que são bateristas. uhum, Aí um deles falou assim: Meu, e aí, o que que eu vou. Programa Café com Bíblia e tal, o que que eu vou falar? Pô, vocês tocam pra Jesus. aham, Então, logicamente que eu sou um cara que eu sou apaixonado por bateria. sim, Não sei tocar, não toco nada, mas a bateria, eu consigo ver Deus na bateria, nos instrumentos. Então, quando a gente enxerga uma peça como no nível do Dinastia, né? Enxergar Deus nos mínimos detalhes ali é grandioso. uhum, É grandioso e por isso que traz o impacto, sabe? Porque exatamente. vocês entregam isso na mão de Deus para Deus trabalhar nos mínimos detalhes. E a minha Exatamente. oração é que Deus continue usando vocês poderosamente aí para quebrar correntes, Amém. né? É exatamente o que você falou. A gente tem que parar, né, de ter essa percepção de que, eu toco baixo, eu toco guitarra, o que que eu vou falar, ou até mesmo, eu não sou importante no reino. Todo mundo é importante pro reino. Quando todo mundo perceber que é indispensável a sua É presença, uma engrenagem, é né? indispensável uma engrenagem, ela precisa funcionar. Então, Uau. assim, a arte eu só entendo como mais uma peça dessa engrenagem poderosa que é o evangelho.
Então, Muito forte isso. se eu entendo que eu toco bateria, eu toco baixo, eu estou na recepção da igreja, eu estou no estacionamento. Se eu entendo que a minha presença é fundamental, não tem que mentir da presença e do meu servir, do meu trabalho, né? E a gente percebe que nos ministérios ainda tem muito essa questão de que quem é visto tá no púlpito, tá cantando, tá fazendo a peça, mas nós não estaríamos ali se não tivesse um grupo de obreiros poderoso por trás fazendo isso. Então, a arte é só mais uma engrenagem só mais uma peça dessa engrenagem poderosa que é o evangelho. Então, que todos tenham essa ciência de fato de que o meu lugar é importante, independente de onde seja. Eu preciso falar, eu preciso vir porque eu sou baterista, eu preciso vir porque eu sou baixista, eu preciso continuar fazendo o meu ID porque está além do meu trabalho. A obra está além, o espiritual está além, o Senhor está além de tudo isso, né? Isso é muito Uhum. forte, gente. E é justamente o que eu falo, gente. Tá ali o pregador ministrando, você levar um copo com água, você tá fazendo, primeiro, você tá fazendo pro reino, em prol reino, para Deus. Então, quando você faz para Deus, pode ser uma vassoura que você passa na casa de Deus ali, e outra, tem um impacto espiritual. Ah, mas é só uma vassoura. Não, não é só uma vassoura. É toda uma engrenagem, É uma né? engrenagem. Para um culto ser realizado, existe todo um preparo, né? Para uma peça ser apresentada, o espetáculo acontecer, são meses, quase um ano, eles ensaiam desde fevereiro, gente, isso aí é muito forte. Então, assim, o efeito é inevitável. É inevitável. É inevitável, É. porque vocês fazem com o propósito. Uhum. E quando há propósito, o propósito de Deus é maior do que qualquer circunstância, é maior do que a nossa vida, É isso. né? É isso. Quando a gente entrega para o Senhor e as nossas orações durante o ensaio, durante toda a preparação, parece até clichê falar, mas não tem como não ser diferente. Senhor, vai na frente. Sim. O propósito não é enaltecer até mesmo dinastia, garagem, não é isso. O propósito é glorificar o teu santo nome. Então, Amém. que a gente entenda que esse propósito, se a gente entender que qualquer coisa que a gente faça, levar uma xícara, levar uma caneca, estar em uma peça, trabalhar em qualquer engrenagem, o propósito deve e vai ser alcançado, que é glorificar o nome do Senhor, não tem erro, não tem falha. Porque a Sim. gente entende que Ele está conduzindo. E Ele conduzindo, a gente consegue fazer com excelência. Né? Excelência que a gente determina para tudo que vai fazer. Em qualquer área da igreja, em qualquer área espiritual. A excelência que o Senhor merece, né? A dedicação que o Senhor merece. É por isso que a gente lá, o nosso grupo não se permite ensaiar menos, não se permite fazer menos, porque para ele ou é excelente dispor de todo o nosso tempo, Entrega ou não vale a total, né? pena. Entrega total. A entrega Entrega total. total. Uhum. Jesus se entregou por completo porque a gente vai se entregar, Não pode, né? pela metade não pode. Parcelado, parcelado não dá, Pela né? Tem que ser à metade, vista. exatamente, exatamente. Esse cenário, ó, é um tema muito forte isso aí. Eu vou catucar aqui, viu, gente? Que a gente... É um tema polêmico. Você citou algo sobre a dificuldade de. Não sei se foi os bastidores também, você citou. A dificuldade de muitas igrejas entenderem temas atuais. Porque a igreja perdeu muito. Quando eu digo igreja, nível geral, tá? A igreja de Cristo. Nós perdemos muito como igreja quando maximizamos lá atrás em dizer algumas coisas supérfluas, como, por exemplo, com muito respeito eu digo isso, tá, gente? Tô dizendo que é certo ou errado, não. Mas dizer que nós perdemos, perdemos. Dizer que a TV é do demônio, que a internet é do demônio. E a igreja foi entregando isso na mão dele. Por isso que a gente vê hoje a internet do jeito que tá, a TV do jeito que tá, porque entregaram isso. Foi. Você citou algo muito importante sobre o benefício que a igreja pode utilizar das ferramentas, dos recursos que temos hoje, que a igreja de antigamente não tinha. Uhum. Então, dentro desse cenário e com esses temas tão polêmicos, né? Qual foi o maior direcionamento, digamos assim? Eu gosto muito de falar sobre direcionamento. E como Deus ministrou diretamente para o seu coração, qual foi o maior ensinamento que você pode nos deixar hoje aqui? Eu sei Uhum. que tem, né? Mas dentro desse tema e desse cenário que nós, como igreja, perdemos espaço. Eu gosto de dizer essa questão de perdemos espaço, Sim, né? Quando a gente entrega algo para o inimigo, a gente está perdendo tá espaço. perdendo E espaço. hoje a gente está correndo contra o tempo para, através de estratégias divinas, conseguir. Recuperar esse espaço. Boa. Na verdade, como eu disse, eu sou formado em artes cênicas, aí depois eu fui, logo quando eu iniciei o Dinastia, só pra você entender o contexto, assim,
eu fui fazer 2 cursos de especialização, que é com o Giovanni Si. É um grupo que é a referência, né? Giovanni, sim. Fico muito feliz, inclusive, em ter tido essa oportunidade. Fui fazer um de interpretação e um de direção lá no Giovanni Si. E aí o Kaique, Sim. que todos devem conhecer aí, que tá acompanhando Jardim do Inimigo, né? O ator, o protagonista do Jardim do Inimigo, ele deu uma aula pra gente e ele falava exatamente sobre esse espaço que, por a igreja determinar que a arte, que o teatro era do inimigo, era, na verdade, algo que não deveria estar na igreja, muito tempo a gente perdeu, de fato, esse espaço. Então, a gente não tinha. Então, quando eu falei lá no começo que as igrejas tinham uma certa resistência, e hoje algumas ainda têm, de aceitar uma Infelizmente. peça como Correntes, como o 21 que está vindo, que seja apresentada, de fato, ainda a gente está perdendo. Porque outras vidas poderiam estar sendo transformadas e tocadas através do Espírito Santo, né? Com essa ferramenta. E aí, o que eu trago é justamente isso. Agora, a gente precisa correr para alcançar esse espaço de novo. E por que que eu falo? Porque se você for num espetáculo da Broadway, por exemplo, hoje você tem vários em São Paulo. Se você sair Sim. hoje, falar, vou assistir um espetáculo da Broadway, você vai no centro de São Paulo e você vai perceber que a qualidade, a excelência, a entrega tá em um nível máximo. Sim. Tá em tudo com recursos, óbvio, que eles desprendem para isso, mas você vai perceber que a qualidade está muito alta. E o meu direcionamento foi exatamente isso. Por que que nós vamos entregar pouco? Quando o Kaique deu essa aula pra gente, assim, despertou o meu coração de uma forma gigantesca. Ele falou: no começo do nosso ministério, a gente usava pó de arroz para passar no rosto, para fazer algumas peças. Nossa. Usava guache, e que não é o ideal, acaba se virando, né? Mas aí, o que ele se questionou no coração dele, que o senhor respondeu e veio pro meu também, foi por que que nas nossas casas, nos nossos ministérios, a gente tem dado tão pouco para uma arte, para uma ferramenta que é tão poderosa. Então, você que tem aí, tá em casa, tá acompanhando a gente, tem essa disponibilidade, o desejo de fazer, entenda que faça, mas entenda que lá fora tá fazendo muito bem o que nós poderíamos ter aproveitado desde o começo. Pegaram na mão, como você disse, nós perdemos esse espaço e graças a Deus, através de fato, como eu falei, as nossas referências nós temos que citar. O Giovanni Céu abriu um caminho pra gente e o Dinastia e todos os outros ministérios de teatro hoje galgam por esse caminho, mas com ainda alguma certa resistência. Eu sou muito orgulhoso em dizer sobre o Dinastia e sobre o Correntes, por exemplo, mas o Correntes, em outros ministérios, poderia ter uma potência maior, uma abrangência maior. E outros ministérios de teatro, se tivessem a oportunidade de outras igrejas, teriam um alcance maior também. Então, é um espaço que de fato nós perdemos. É um espaço que nós estamos aos poucos tentando recuperar, mas eu tenho certeza que está mudando aos pouquinhos e vai mudar muito mais. Mas o direcionamento foi esse. Tudo no mundo as pessoas fazem com qualidade e competência. Por que que dentro tem que ser menos? E aí eu vou para aquele lugar de excelência mesmo. Então Sim. é no cenário, no figurino, é no roteiro, é no ensaio, é no preparo espiritual. Ou nós estamos expostos a entregar tudo isso de forma completa para o Senhor fazer, ou senão nós não estamos pegando esse espaço, nós não vamos conseguir de fato. Sim. Porque lá fora tem gente fazendo coisa muito boa e o povo de Deus é excelente em fazer as coisas. Nós temos que Sim. ser excelentes em fazer as coisas. Porque Isso é para ele é forte. o máximo, né? Então é esse caminho, assim. Por isso que a equipe ainda fala que o Iago é muito exigente. Meu Deus, o líder chegou. E... Mas foi esse lugar que me atingiu. Lá fora é a potência total. E pra gente quebrar esses corações que estão vendo coisas lá de fora, é, da TV, do teatro, da dança, a gente vai ter que trazer também com excelência. A gente vai Sim. ter que entregar tudo que nós temos para conseguir, junto à palavra, à arte, atingir esse coração, que é um espaço, concluindo, que é um espaço também nesse coração que nós perdemos. Uau. Isso é forte, hein? A gente não perdeu espaço físico, nós perdemos espaço, se você parar para pensar, espiritual. Espaço nos corações, Sim. espaço nas mensagens que as pessoas se deparam para ouvir, que não é a mensagem de Cristo. É E por que verdade. que não tá ouvindo essa mensagem? Porque a gente perdeu a Nossa. oportunidade de fazer isso lá atrás. Então, estamos tentando recuperar aos poucos. Que pedrada, hein, gente? Isso é muito forte. Sabe que, por exemplo, sabe que eu comecei a lembrar, eu fazendo
algumas mensagens, eu lembrei do simples panfleto Uhum. de evangelismo. E o famoso simples Jesus te ama. Que por muito tempo, não adianta só entregar um panfleto. Olha o nível que chegamos. Exemplo, nós particularmente, nós trabalhamos com evangelismo, né? Uhum. Outras igrejas, a gente vê, principalmente na nossa região, trabalhando também com sistema evangelístico e tal. Mas até isso, gente, se esvaiu. Sim. Foi, sabe? Foi se desfazendo e dificilmente... Antigamente a gente via assim, sabe? Entra nessa questão de perder o espaço. Uma mensagem que Deus ministrou muito forte no meu coração e isso é latente dentro de mim é sobre Baraque e Débora. Uhum. Baraque se acomodar e os levantar Débora de 90 anos, uma mulher que era juíza e profetiza, Sim. para encorajar o covarde a descer e pelejar. Porque perdeu espaço. Uhum. Cícera com seus carros e cavaleiro há 2 décadas afrontando o povo de um terreno que Deus falou, toma conta, 100% da terra é sua. Sim. É onde entra dentro do que foi dito aqui. A gente perde espaço. E isso é Deus alertando nós como igreja, como valentes do Sim. Senhor, para assumir o posto, o terreno que Deus nos entregou. E eu vi isso da sua parte, que o Ministério Dinastia está fazendo isso e tantos outros, isso é louvável. Deus possa levantar, né, a igreja dele nesse sentido de valentia, de tomar posse, de fato, porque senão a gente vai continuar perdendo espaço. Sim. E você falando dessa panfletagem, né, que nós fazíamos muito, e eu vim dessa igreja também, eu vim desse lugar, a gente percebe que os ministérios têm perdido isso, né, na verdade. E a gente não entende o poder que tinha isso. Eu acho que a gente não conseguiu perceber. Porque quantas pessoas às vezes chegavam em casa, meu, me entregaram um panfleto hoje, só falaram de Jesus te ama, mas aquelas 3 palavras ali ficou no meu coração. Eu não Forte. sei porquê, não sei o que aconteceu, ou foi a forma que falaram, ou às vezes não falar nada, alguém olhar pra você e te abraçar. Então, o Senhor tá no pequeno. Os Às detalhes. vezes a gente vai em grandes espetáculos, em grandes igrejas, em multidões, e é óbvio que isso tem sido muito potente. As redes estão aí para espalhar isso, mas no mínimo o Senhor continua fazendo, nos chamar e falar: o Senhor te ama, ele tem uma palavra para o seu coração. Então, se a gente perder o que nós tínhamos, os espaços vão continuar sendo perdidos. É exatamente isso Isso que você trouxe. já fica um alerta, né, para nós como igreja. Uhum, Já fica um alerta. Por isso a importância de você fazer com excelência, sim. você fazer o melhor, sabe? Ontem eu ouvi da Cida também, em uma situação, ela falou assim, a excelência também, numa situação, né, que aconteceu, ela não está em quantidade, está em não, em fazer, em não deixar de fazer Uhum. também. Lógico, fazer com qualidade, com excelência. Só que dentro disso, muitas pessoas acham que o melhor é fazer algo além daquilo que está nas suas mãos. No sentido assim, eu tenho que trabalhar com o recurso atual, porque talvez tem ministérios, por exemplo, teatros, por exemplo, né, dentro do nosso tema, que não tem estrutura que a dinastia tem. Sim. Como é que eu vou fazer com excelência? Meu, você pode fazer excelência usando as ferramentas que você tem. Uhum. A excelência do servir é exatamente utilizar as ferramentas que nós temos. Aquela famosa frase, ser fiel no pouco que no muito te colocarei. Te As pessoas acham colocarei. que é só monetariamente falando, e não é, Uhum, exatamente. né? E isso é um perigo, né? Foi o Giovanni Si Isso. que começou com guacha ou vocês da Foi dinastia? eles. Eles. Exatamente. Tá vendo E aí? aí, Pó de arroz. e hoje eles estão numa proporção que, e glória a Deus por isso, eles têm um teatro no centro de São Paulo, né? Uhum. E as peças apresentadas lá são peças que hoje atingem o coração de muita gente que vai ver, que vai buscar e entender também o processo. Nossa, eu queria muito fazer, não tenho a estrutura que eu gostaria de ter, mas, irmão, se você não começar, não vai acontecer. Então, nossa, mas a minha igreja só tem 3 ou 4 que querem fazer teatro. Se é o desejo do seu coração, faça. Em nome do Senhor Jesus, aos poucos vai despertando outras pessoas, mas eu falo com experiência. Dá pra fazer um trabalho incrível com quem está disposto. Uau. É 4, 5, é 8, é 9, é 1. Dá pra fazer um Tá monólogo. disposto, isso é muito forte. E o Senhor quer isso.
Inclusive, quando todo início de ano tem pessoas que se interessam em fazer parte do Dinastia, e a primeira coisa que eu pergunto não é se tem talento, se tem dom ou aptidão, mas eu pergunto isso, você está disposto? Porque se você estiver disposto, a gente vai chegar no resultado que o Senhor quer para nós. Porque se a gente for trabalhar com talento ou dom, pode ser que a gente precise aprimorar muita coisa, isso é natural. Mas é só para tirar essa ideia de que eu preciso estar pronto para começar. Irmão, comece. Sim. Faça um pouco, faça com o que você tem, só não deixe de fazer. Porque o Senhor está esperando você começar a fazer para atingir outra pessoa, você começar a fazer para outro se interessar. Sim. Então, a gente precisa estar com o coração disposto, de fato, ouvindo o que o Senhor quer fazer. Mas é pouquinho, é pouco tempo, na minha igreja não tem tanto espaço. Vai de pouco a pouco, vai devagar, e aos poucos eu tenho certeza que o Senhor vai direcionar o seu coração, o coração de quem estiver disponível, para executar essa missão. Porque, de Isso é muito fato, é forte. isso. Eu já fiz parte do teatro lá da igreja, né? Aham. Eu fiquei sabendo. Inclusive, quando tiver, já falei pra vocês me convidarem que eu quero estar lá. A famosa que eu participei assim, né? Que inclusive levou a gente para outros ministérios. Foi uma peça que eu fiz até com a Gabi Uhum. Nazarete. Te resgatarei. Gesto, dança, né? Sim. Foi algo muito impactante, sabe? Uhum. Que de fato eu, eu, eu não só vi no Dinastia, mas como eu presenciei apresentando também no teatro lá da CDO, essa questão de Deus mexer com a estrutura, primeiramente com a gente, Uhum. para depois fazer. Porque primeiro Deus faz em nós, para depois fazer É sempre através. assim. Em nós, através, né? Aham. Deus é top. E a experiência foi muito, muito, muito forte. Sim. Inclusive, esses dias eu estava até vendo novamente, e de fato, nos lugares que nós passamos apresentando essa peça, foi diferente, porque há uma necessidade diferente, numa geografia diferente, Exatamente. né? A Garage Church vai receber, no caso, então, É o terceiro espetáculo do terceiro Dinastia. espetáculo, Sim. né? Nesses três espetáculos, Hum. públicos diferentes, porque, né? Sim. Porque por mais que tem novas pessoas que estão no ministério hoje, Sim. né? Pessoas que vêm para os congregados, os convidados, os simpatizantes, né? Então, Uhum. às vezes se torna rotativo a Exatamente. questão da igreja. Foram três expectativas. Sim. Conte para nós essas expectativas. É muito complicado porque, assim, eu estava com um projeto que eu sabia que o senhor ia tomar proporções maiores na mão, mas, ao mesmo tempo, com muita, eu preciso ser sincero, muita insegurança do que nós estávamos fazendo. E é natural, óbvio que eu entendo esse processo como natural, porque eu tinha uma certa experiência por ter a formação, né? Sim, Só que eu estava ali buscando pessoas com disponibilidade de fazer, não o profissionalismo do teatro, sim. mas com disponibilidade de servir ao Senhor. Então, na primeira, eu posso dizer que a expectativa foi uma expectativa que a igreja estava maior do que nós. Posso dizer assim. Porque a igreja estava esperando um espetáculo na igreja, nunca tinha tido, e como é que vai ser isso? Tanto é que quando nós colocamos uma cortina para tampar o cenário, e quando abriu, muitos disseram pra gente que não parecia a igreja, e de fato não estava com Não cara de tinha. igreja, exatamente. E aí eu falei pra todos esses que me falaram que a nossa perspectiva era justamente para que as pessoas entrassem num teatro, vou ver uma peça. Pra Top. quê? Pra que nenhuma pretensão fosse alcançada no coração de ninguém ali. Porque quando a gente coloca muita expectativa ou pretensão, é possível que a gente se frustre. Sim. Então eu queria que as pessoas Uau. só fossem com o coração aberto pra ouvir o que o Senhor tinha pra fazer. E a primeira já foi um espetáculo, assim. Tanto é que na primeira, por essa insegurança, nós fizemos somente uma data. E nós precisamos abrir uma segunda data e lotamos as duas datas. Na segunda, pediram uma terceira data e a agenda da igreja, infelizmente, não tinha como a gente apresentar. E aí a gente percebeu que era a concretização do que o senhor tinha levantado a gente para fazer. Que o primeiro espetáculo tinha dado certo, que ele tinha movido muitos corações ali. Eu tive pessoas que ali falaram: eu não tô aguentando ver essa peça. Tá mexendo demais comigo. Levantaram, quase foram embora. Mas o senhor curou. Então Uau. recebemos feedback de cura também, né? Então é esse incômodo que a gente sempre tá com expectativa. E aí eu me emociono, até me emociono com isso, porque a gente sempre tem expectativa que o senhor faça mais. Então, que o Senhor cure, que o Senhor liberte. E a gente sabe que se colocando neste lugar,
a gente sabe que o Senhor tem poder para fazer infinitamente mais. Nessa primeira peça, inclusive, teve conversão de 2 vidas. Glória. E a gente percebeu que o trabalho não era peça por peça, teatro por teatro. Era muito maior que a gente. E aí, quando a gente foi pra expectativa do segundo, se a igreja ficou com expectativa do primeiro no segundo, então, meu Deus do céu. Nossa. E aí, como a gente tava com um pouco mais de recurso, nós já montamos um trailer, fizemos sessão de fotos, justamente para instigar um pouco a igreja, né, a Sim. procurar e acreditar no trabalho. E foi da mesma forma. Nós aí separamos as 2 datas e nós conseguimos lotar as 2 datas. E aí fomos convidados para 2 igrejas. A Plena Louvor, que foi uma bênção lá, 400 pessoas aproximadamente. E a CDO, que foi próximo desse número também. E a gente percebeu que o Senhor estava tomando proporções maiores, né, para este projeto. E aí a expectativa pro 21 tá exatamente do mesmo jeito ou maior. E eu acho que neste lugar agora a nossa expectativa tá maior. Porque a gente entende que pode entregar. E o que é bom, a expectativa é que a gente agora sempre trabalha com um sarrafo, né? Uhum. Então nós tínhamos um, aumentou um. Então nós não podemos entregar menos que esse sarrafo que foi O nível vai estabelecido. aumentando, né? O nível vai aumentando. De tudo. De tudo. De recurso, óbvio. De técnica também. Mas de espiritualidade. Uau. A gente não pode deixar isso cair. Isso é forte. A gente nem que... Eu falo pros meninos que nem que a gente cancele as datas, mas espiritualmente nós precisamos estar forte. Isso é forte. Porque é uma batalha espiritual estar ali, como você apresentou e fala sobre isso. É muito forte mexer com a nossa estrutura e ter que estar inteiro para apresentar isso pro outro. É muito forte e é por isso que eu acredito que tenha tanta potência. Sim. Que o Senhor mexe com a gente primeiro para oferecer, de fato, o melhor. Isso é forte. E gostei da expectativa, de fato, nossa expectativa tem que estar em Deus mesmo, de Deus fazer mais, porque quando colocamos as nossas expectativas pessoais, de fato elas são frustradas, Sim. né? Maldito Top. homem, né? Que confia. Confia, né? Exatamente. Bom, Iago, que bom. Glória a Deus. Que Deus em Cristo possa impactar muitas vidas no dia. Amém. Eu vou fazer minha inscrição. Por Tá? favor, Você por faça a favor. inscrição. Mais uma vez, meu muito obrigado. Gostaria que você desse as considerações finais, falasse das suas redes sociais, tanto pessoal como da Dinastia, da Garage Church também, né? E mais uma vez citar aqui o pastor, a gente trazer ele aqui, Amém. né? E se você ver com ele também, aí vai ser Amém. benção, né? Amém. E eu tenho certeza, assim como o Dinastia, a Garage Church também tem feito parte de um propósito de impactar toda a Avenida Nordestina. E isso é transcendente, porque não fica algo limitado. Deus não é limitado ao espaço geográfico, Exatamente. né? Deus é Deus de perto e Deus de longe. Então, glória a Deus por isso. Amém. Fique à vontade. Não, eu queria só agradecer novamente o espaço. Eu acho que nós temos que aproveitar esse espaço para justamente continuar falando sobre o que o Senhor tem feito no Dinastia. Claro, agradeço a oportunidade, mas tantos outros lugares, outros ministérios de dança, de teatro, de louvor, a palavra sendo ministrada nos 4 cantos do Brasil e mundo. Mas que o Senhor continue nos abençoando a fazer isso. Agradeço porque eu sei que tem pessoas sentando aqui e abençoando os nossos ouvidos, os nossos olhos com palavras poderosas. E eu queria convidar você que quer ter essa experiência, que nós ainda temos ingressos para você viver um pouco disso que o Luiz falou, que nós vivemos ali tentando fazer o melhor para o Senhor, mas convidar você justamente para assistir o 21, que eu tenho certeza que no final do espetáculo, se você sair sem ser tocado pelo Espírito Santo, você pode ir lá me cobrar. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas através do espetáculo, como fez com os outros, e que acima de tudo, o nome do Senhor seja glorificado como tem sido feito. Porque por nós não nos interessa continuar, pela dinastia, pela garagem, não é placa que nós levantamos, mas é tão somente o nome do Senhor Jesus, para que a glória, a honra e o louvor seja dele, e que através dessa glória que é derramada em qualquer espaço que a gente vá, as vidas sejam transformadas. Eu te convido, te desafio a viver essa experiência para que você enxergue, tenha essa experiência presencial, de fato, de ver um espetáculo, mas ainda assim ser tocado pelo Espírito Santo. Então, quero te convidar, nossas redes estão aí, Iago DMS, o meu particular, Dinastia.garage, o da Garage Church, Garage Church, acho que é Underline Church.
mas os meninos vão colocar aí na edição, tenho certeza. Então, acompanhe a gente nos nossos trabalhos e quero te convidar para assistir 21, dia 18 de outubro e 25 de outubro, somente 2 datas. E quem sabe na CDL mais pra frente numa data aí. Bora fechar, meu bispo! Em nome de Jesus. É isso? É isso. Iago, mais uma vez, obrigado. Gente, estamos felizes e aqui vai ficar. A gente pôde ouvir Teatro e o Reino, a gente vê o efeito de tudo isso, né? Amém. Mais uma vez, Deus abençoe cada integrante do Ministério de Dinastia, amém? Garage Church ali, somos irmãos, somos parceiros, né? E ver o crescimento, tudo que Deus tem feito nas vossas vidas, no ministério, na Garage Church, é bênção de Deus. Deus prospere ainda mais e mais, alargando as tendas ministeriais. Amém. Amém? Amém. Eu queria só fazer uma última Sim, coisa, na verdade. fique à vontade. É um prospecto para o próximo ano. Você, o seu ministério aí que acompanha, Luiz, podcast incrível. Nós estamos começando a trabalhar com possibilidade de ministrar o teatro, artes cênicas, improviso em outros ministérios, justamente para ter essa potência maior, né? Então, você acompanha a gente aí pelo Instagram e nos chame para a gente conseguir programar. Você que tem desejo de fazer teatro na sua igreja, você que já tem um ministério de teatro, você que quer potencializar isso que você já tem em mãos, que é a disponibilidade, que já é o suficiente para o Senhor, nos procure que nós vamos bater um papo para fazer um projeto excelente para o ano de 2026 aí pra gente. Isso é forte. A Amém. questão de workshop, vocês trabalham? Nós fazemos. É nessa visão que É você tá nessa falando visão, também, né? é nessa visão. Mas Top. aí os workshops nós trabalhamos na garagem, mas essa visão para outros ministérios nós vamos fazer workshops ou também palestras. Ou se de repente quiser, Iago, nós temos aqui uma peça, você pode dirigir ou vir um dia de ensaio, a gente Opa. consegue fazer essas coisas também. Isso é top, importante, hein? Essas parcerias importantes aí para nós também. Trabalhar Amém? com excelência pro reino, isso é muito top. Gente, que Deus abençoe a todos vocês, dando um excelente sábado, né? Eu não posso perder a oportunidade aqui. Nós vamos orar, Iago. Eu quero até que você direcione essa oração, mas eu não posso perder a oportunidade aqui de agradecer os nossos parceiros do Café com Bíblia, né? Esse programa está sendo patrocinado. Eu costumo dizer que os nossos parceiros, nossos patrocinadores, são mais do que patrocinadores. São os nossos parceiros, aquele que entendeu a causa e está ladeando conosco em um mesmo propósito, né? Esse programa está sendo patrocinado por Óticas Indaiá Conceito, unidade 2 de São Miguel Paulista. Quero mandar um abraço para Mary, Deus abençoe e prospere ainda mais. Rio Gás, meu amigo Anderson, Deus abençoe. Favela Venceu Store, lá do Braizão, o cara comanda, é um dos maiores distribuidores de bonés da região. Jeff Drum, baterista, você que ama baterista, quer aperfeiçoar o dom ou deseja aprender do zero, chama o brabo aí, tá bom? No final aqui, na finalização do nosso programa, vai estar todas as redes sociais dos nossos parceiros aí. Ao Concert, Deus abençoe também, tudo sobre conserto patrimonial, elétrica, o homem é brabo. Alfa Barbie, Deus abençoe. Cia Fé, construtora. Graziano Assessoria e Gabi Matias, comida saudável. E também mandar um abraço para o nosso irmão Sebastião, que é o cabeleireiro Sebastião. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e continue prosperando aí as obras de vossas mãos em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo? Amém. Vamos. Senhor, nós te agradecemos por essa tarde. Em nome do Senhor Jesus, Pai, continue, Pai, capacitando cada vez mais esse homem que está aqui a continuar fazendo isso, mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, aquilo que nós conversamos hoje continue, que seja para glorificar o seu santo nome. Deus amado, que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ainda que muitas vezes difícil, transpor as barreiras e continuar servindo ao teu nome, Pai. E todos aqueles que hoje estão ouvindo isso, estão aqui prestando atenção nesse podcast, Pai, que possa ser tocado pelo Espírito Santo para se levantar e fazer aquilo que foi chamado para fazer, ó Pai. Nós estamos aqui, é claro, tendo uma conversa, mas para um propósito maior. Então, que os corações que muitas vezes ali estavam frios, Jesus, possam, através dessa conversa, ser tocados para fazer o excelente da sua parte, para se movimentar e que não deixe absolutamente nenhum chamado parado, Pai. Seja na arte, seja na palavra, e que, novamente, tudo aquilo que o Senhor levantar para fazer, aquele que o Senhor levantar para fazer, seja, Pai, para glorificar o teu santo nome. Nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Jesus. É o que te pedimos e agradecemos.
Amém. Naquela Câmara Central, que Deus abençoe mais uma vez. Desejamos um excelente sábado, um excelente fim de semana. Te esperamos aqui nesse mesmo canal, no mesmo horário, sábado, às 14 horas. Valeu! Amém. Tchau, tchau.